A Revolução Francesa, ela é um daqueles momentos da história que simplesmente mudaram tudo. Não foi só a queda de um rei, não. Foi um nascimento de uma ideia, a de que o poder, na verdade, pode vir do povo. Vamos mergulhar em como essa explosão de fúria, de esperança e, claro, de muitas contradições lá na França do século XVIII acabou moldando o mundo que a gente vive hoje. Essa frase aqui é talvez a mais famosa de toda a Revolução, sempre usada para mostrar uma aristocracia tão, mas tão distante que não conseguia nem entender o sofrimento do próprio povo que passava fome por não ter pão. É uma imagem muito forte de indiferença, mas e se eu disser que ela provavelmente nunca disse isso? Pois é, tudo indica que ela nunca disse isso. As fontes históricas não mostram nenhuma evidência de que a Maria Antonieta tenha dito essa frase. Na verdade, tudo aponta que era uma peça de propaganda. Uma espécie de fake news da época, sabe? Espalhada pelos revolucionários justamente para aumentar o ódio do povo contra a monarquia. Ok, para a gente entender essa explosão, primeiro a gente precisa olhar para a panela de pressão. A França, antes da Revolução, o que a gente chama de Antigo Regime, era uma sociedade de castas. Basicamente, o seu destino inteiro era decidido no exato momento em que você nascia. A sociedade era dividida assim, olha só, em 3 estados. O primeiro era o clero, o segundo, a nobreza. Juntos, eles não davam nem 3% da população. E o terceiro estado? Bem, era todo o resto. Literalmente todo mundo, de banqueiros ricos até o camponês mais pobre. Os 97% que, de fato, carregavam o país nas costas. E o que choca aqui é a injustiça matemática da coisa. Pensem bem, aqueles 3% mais ricos e poderosos eram donos de mais de 1/3 das terras, ocupavam todos os cargos importantes e, o que era mais revoltante, não pagavam quase nenhum imposto. A conta inteira sobrava para o terceiro estado, que, claro, não tinha voz política nenhuma para reclamar. E essa desigualdade era só um dos ingredientes, viu? Junta isso com uma dívida gigantesca do governo, em parte por ter apoiado a Revolução Americana, anos de fome por causa de colheitas ruins, novas ideias sobre liberdade e direitos que vinham lá do iluminismo, e, para completar, um rei que não sabia muito bem o que fazer no meio dessa crise toda. A França era literalmente um barril de pólvora. Então, em 1789, o barril explodiu. Séculos de pressão acumulada finalmente vieram à tona, dando início a uma década de transformações que ninguém poderia prever. O estopim de tudo foi uma assembleia, os chamados Estados Gerais. O rei convocou para tentar resolver a crise financeira. Só que o sistema de votação era uma piada. Cada estado tinha um voto. Clero e nobreza, claro, sempre votavam juntos e o terceiro estado sempre perdia. A exigência deles era simples e justa. Voto por cabeça, por representante. A recusa da nobreza foi o que levou ao rompimento total. Em questão de meses, tudo mudou numa velocidade alucinante. Primeiro, em junho, o terceiro estado se trancou numa quadra de jogo de Pella e jurou não sair de lá até dar uma constituição para a França. Depois, o momento icônico. 14 de julho, o povo de Paris invade a Bastilha, uma prisão que era o grande símbolo do poder do rei. Um ato de desafio total. E, finalmente, em agosto, veio um dos documentos mais importantes da história da humanidade. E aqui está o coração da Revolução. A ideia de que direitos não vêm do seu sobrenome, da sua família ou da sua classe social, mas simplesmente por você ser humano. Dá para imaginar o tamanho do choque que uma frase dessas causou na época? Era algo, nossa, totalmente radical, transformador. Só que essa busca pela liberdade, infelizmente, logo tomou um rumo bem sombrio e violento. A Revolução foi se radicalizando e mergulhou a França na paranoia, na guerra e num banho de sangue que ficou conhecido como o Período do Terror. E o mais fascinante é que até o nosso vocabulário político nasceu aqui, nesse momento. Lá na Assembleia Nacional, os deputados mais moderados, os girondinos, sentavam do lado direito, e os mais radicais, os jacobinos, sentavam do lado esquerdo. E assim, quase que por acaso, nasceram os termos direita e esquerda que a gente usa até hoje para falar de política. Mas o que levou a esse extremo todo? Pensem no cenário. A França estava em guerra com quase toda a Europa, que morria de medo daquelas ideias revolucionárias se espalharem. Dentro da França, um medo enorme de traidores. E nesse clima de pânico total, os jacobinos, com Robespierre na liderança, criaram o tal do Comitê de Salvação Pública. A missão? Salvar a República a qualquer custo.
e o principal instrumento deles para isso foi a guilhotina. 40.000. As estimativas dizem que cerca de 40.000 pessoas foram mortas durante o reinado do terror. Qualquer um que fosse suspeito de ser contra a revolução ou até de não ser revolucionário o suficiente podia ser denunciado, julgado às pressas e executado. No final das contas, a paranoia foi tão grande que a revolução começou a se voltar contra si mesma. O próprio arquiteto do terror, o Robespierre, acabou sendo derrubado e teve exatamente o mesmo destino de tantas de suas vítimas. A morte dele marcou o fim da fase mais sangrenta, mas a energia caótica da revolução? Essa estava longe de acabar. É porque a Revolução Francesa não ficou só na França, de jeito nenhum. As ideias dela foram como uma pedra jogada num lago, sabe? Criaram ondas que atravessaram o planeta e mudaram o mapa do mundo para sempre. As guerras de Napoleão, por exemplo, não espalharam só exércitos, espalharam também as leis e os ideais da Revolução por toda a Europa, despertando um sentimento nacionalista muito forte. Do outro lado do oceano, na América Latina, líderes como Simão Bolívar se inspiraram nessa luta para buscar a independência de seus países. E talvez o exemplo mais radical de todos, no Haiti, os ideais de liberdade foram levados ao pé da letra, com pessoas escravizadas se levantando para criar a primeira república negra do mundo. Mas apesar de todo esse alcance, aquele famoso lema da Revolução, liberdade, igualdade, fraternidade, escondia contradições bem profundas. A liberdade e a igualdade que foram prometidas não valiam, na prática, para todo mundo. E aqui a gente vê o grande dilema. A declaração dizia que os homens nascem livres, mas a escravidão continuou firme e forte nas colônias. Prometia liberdade de expressão, mas o terror mandou milhares para a guilhotina por suas opiniões. Prometia o direito à propriedade, mas confiscou todos os bens da igreja. A revolução foi, ao mesmo tempo, um farol de libertação e uma baita força de opressão. Então, o que ficou de tudo isso? Qual é a herança que a Revolução Francesa deixou pra gente? Uma herança que, até hoje, é super debatida. O ponto-chave é o seguinte: muitas das ideias que a gente considera básicas hoje em dia nasceram ali. A noção de que um governo precisa da aprovação do povo para governar, o conceito de que somos cidadãos com direitos e não simples súditos de um rei, até o jeito como a gente discute política, separando em esquerda e direita, tudo isso brotou daquele solo fértil e, às vezes, bem sangrento, da França de 1789. No fim das contas, a Revolução Francesa nos deixou uma herança extremamente complexa, cheia de ideais inspiradores e, ao mesmo tempo, de uma violência terrível. E a pergunta que fica no ar é: como é que essas lutas por liberdade, por igualdade e também os perigos do extremismo que explodiram lá atrás, há mais de 200 anos, continuam ecoando nos debates e nos conflitos do nosso mundo hoje em dia?